Agora eu conto a você que ontem foi o último dia da última audiência pública, ontem foi o dia da última audiência pública do Tribunal Superior Eleitoral. E uma das sugestões sobre a atuação da Corte durante as eleições partiram das plataformas digitais que pediram ajustes na minuta de resolução sobre propaganda eleitoral. A ideia das Big Techs é evitar uma responsabilização por conteúdos impulsionados, assim como por postagens com desinformação sobre o processo eleitoral e que usem tecnologia de inteligência artificial, sem que isso possa ser identificado rapidamente. A sugestão de alteração ao texto foi defendida por representantes do Facebook, do Google e também do YouTube. Como é que vocês veem essas manifestações das Big Techs querendo tirar de si a responsabilidade por conteúdos que possam atacar a justiça e o processo eleitoral, hein, Gustavo Segré? Eu acho que aquilo que ele menciona está na tarja, que não querem ser responsabilizados pela utilização de inteligência artificial, deveria ser uma responsabilidade que devem assumir, porque a única forma de entender se determinado material tem inteligência artificial ou não, e se isso é válido ou não, são aqueles que sobem esse conteúdo na plataforma. Eu não tenho, nenhum de nós tem nem conhecimento, nem atribuições como para identificar se um teve e outro não teve. São elas que têm. Então, o que deveria ser colocado, e uma das opções é, dá para ter a rastreabilidade desse material. E aí você bastaria somente, como tantas vezes falamos aqui, identificar o CPF ou o CNPJ atrás daquela conta. E aí resolveu, pelo menos, grande parte da responsabilidade. Agora, Segré, essa opinião é diferente de defender a regulamentação. Não, claro, lógico. Muito diferente. Muito diferente. Não, regulamentação não, mas a responsabilidade pelo que sobe, vamos imaginar que eu tenho uma página e nessa página eu vou subindo coisas que me chegam. Chega muito material, nós todos recebemos muito material, mas a gente filtra esse material, buscando uma fonte, verificando se é válido, verificando se apropriado para colocar numa rede social e somente aí a gente sobe esse material. São responsabilidades individuais. Mas a responsabilidade não deixa de ser minha na minha plataforma, na minha rede. Da mesma maneira deveria ser nas Big Techs, mas identificando se tem uso de inteligência artificial ou não, o que não obriga elas a estar de acordo ou não com o material subido. Mas deveria sim, pelo menos, identificar esse material tem ingerência de inteligência artificial. Então a pessoa que está lendo ou que está assistindo tem a notificação de que esse material pode ter sido alterado. Fábio Piperno, como é que você analisa a atitude das Big Techs, hein? As Big Techs querem o melhor dos mundos sempre, né? Cada vez menos responsabilidades e cada vez mais liberdade para poder exibir e publicar tudo. Isso não pode ser assim. Então, é claro que isso que o Segré falou da responsabilização, da individualização, isso é fundamental, é importante. E quem tem que fazer esse controle, aí podem chamar de regulação, podem chamar do que quiser, mas quem tem que fazer esse tipo de controle são as plataformas. Porque elas vão exatamente funcionar não só como o primeiro filtro, mas quem tem maior expertise e volume de informações para fazer a melhor aferição disso aí. Então, elas não podem fugir esse tipo de responsabilidade. Você pode entrar em outros detalhes. Por exemplo, pensando no Hamas. Olha só, o Hamas, aqui no Brasil, por exemplo, ele não é considerado um grupo terrorista porque o Brasil segue a classificação da ONU, correto? Uhum. Estamos de acordo. Então vamos imaginar o seguinte, o Hamas utiliza uma plataforma dessa para fazer uma publicação aqui no Brasil, na América do Sul e tal, com algum tipo de incitamento, convocação e tal. Pergunta, a Big Tech, ela deveria ou não exibir esse conteúdo? Ela deveria ou não ser chamada à responsabilidade para barrar esse conteúdo? Então, isso é uma zona cinzenta, é uma zona muito tênue, é uma linha muito tênue, que não está especificado em lei, não está especificado, aliás, em lugar nenhum, e a gente vai ter que entender qual a posição a ser tomada para esse tipo de tema mais sensível. E isso não quer dizer censura prévia. Isso quer dizer, por exemplo, estabelecer qual é o tipo de tema a respeito do qual ela vai ter ou não algum tipo de responsabilidade. 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein?
Voltem. Fale, Luiz Felipe Dávila. Vamos ao tema. Pô, Piperno, não é assim, Piperno. Primeira coisa é o seguinte, não existe hoje capacidade técnica de todas as Big Techs de ter um filtro que numa hora consegue pegar tudo que é fake news, que é falso, que é mentira. Mas que ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo Primeira coisa, isso. então, não, a gente está dizendo como é que vai controlar o conteúdo. Não tem como isso hoje. Então, o que tem que ser feito? Duas coisas. Primeiro, este ano nós vamos ter mais de 70 eleições pelo mundo. As Big Techs vão aprender muito com essas eleições, porque é do interesse delas não deixar sua imagem ser contaminada cada vez mais por coisas falsas, tá certo? E o deepfake vai crescer muito. Então, o que nós temos de fazer? Tem duas coisas capazes de melhorar esse ambiente. Primeiro, o que o Segré já falou aqui, é o que a gente defende. É a história de acabar com o anonimato. Esta é uma medida importante, acabar com o anonimato na rede social. A gente precisa saber quem é que publicou aquele conteúdo, porque aí tem todo esse caminho da responsabilização. Responsabilização criminal, discurso de ódio, tudo você vai saber. Não pode ter anonimato. Então, essa é uma medida importante que as Big Techs precisam contribuir e o governo deveria exigir, acabar com o anonimato. A segunda coisa tem a ver com os robôs, com os bots. Por quê? Existe um mercado que já é regulamentado. É o mercado da propaganda. Se eu pagar para colocar um anúncio no Google, ou no Instagram, ou no Facebook, onde é que eu for, eu pago pelo anúncio, aquele anúncio tem que ser verdadeiro, e se eu fizer um anúncio, uma propaganda enganosa ou falsa, eu vou ser punido. Aparece lá, eu fui que paguei por aquele anúncio, eu publiquei esse anúncio, a informação é completamente falsa, alguém me processa e eu tenho que responder àquele processo. Então, na propaganda está resolvido. O problema todo acontece quando você publica. Se tem um monte de gente publicando e usa robô para multiplicar, como é que para? Então, o grande problema hoje não é na remuneração, porque nesse campo a gente vai conseguir saber quem colocou. O problema é eu colocar um conteúdo, aí tem um monte de robô que finge que são pessoas, e por isso tem que acabar com o anonimato, e começa a multiplicar aquele conteúdo para tudo quanto é lado. Aí é que está o grande problema. Então o problema, e eu acho que esse é um problema que as Big Techs estão muito preocupadas, porque isso não dá para filtrar. Se eu publicar um negócio e usar um monte de robô, então o que está acontecendo? Aliás, quem está tomando uma ação interessante é o Elon Musk lá no X, no Twitter, que ele está começando a ter uma espécie de caçador de bots para tentar inocular essa multiplicação de conteúdos falsos. Então, essa é a briga tecnológica que a gente tem que fazer. Como evitar esses robôs, que esses robôs propaguem conteúdos falsos publicados por pessoas. Que foi, Piperno? Nessa edição da revista Piauí, que está nas bancas aí, tem uma longa reportagem de muitas páginas falando sobre uma grande Big Tech, uma grande rede social, uma imensa plataforma e tal, que ela criava robôs. E pessoal da rádio está de volta, a gente está falando ainda sobre a tentativa das Big Techs de impedir algum tipo de responsabilização durante as eleições agora por parte do Tribunal Superior Eleitoral em casos de publicações que possam levar informações falsas, tal, e que talvez não sejam filtradas, né, ou detectadas por essas plataformas. Continue, Piperno. Então, se a própria plataforma ela atua no sentido de beneficiar alguém através da criação de robôs, então é óbvio que ela tem que ser diretamente responsabilizada. Não, peraí. Eu não li a reportagem, não vou comentar, mas assim, você pode estar criando robô justamente para combater a história de capturar conteúdos falsos que estão sendo propagados. Eu não sei se é... Não, agora, se você está criando um robô para propagar fake news, é óbvio que isso é crime. Mas o que eu estou dizendo, veja, não sei o que é. Você nem pode... Nem se trata, por exemplo, de criar robôs só para propagar fake news. Criar robôs, a própria plataforma, para propagar um conteúdo que eu, ou o Segré, ou você criamos. Então, ela agindo no sentido de participar de processos eleitorais. Mas espera aí. De forma indevida. Calma aí. Então, isso aí, se for de forma indevida, é crime. Se
eu estiver fazendo isso para propagar, eu estou pagando esse conteúdo, eu quero que propague, e ele usa robô para propagar e está sendo remunerado, devidamente reconhecido quem pagou, eu acho que é uma estratégia de comercial. Isso não tem nada a ver. O que a gente está dizendo aqui que é problema é conteúdo anonimato se espalhar por meio de robôs e aí você não consegue rastrear quem publicou. Por isso que o fim do anonimato e as Big Techs fazendo um controle para combater os robôs é algo muito importante para começar a colocar um pouco de ordem nesse mundo caótico da informação.